Levítico capítulo 9, nós vamos aqui ver a descrição do primeiro serviço no tabernáculo após a ordenação de Arão e seus filhos. É interessante você perceber que quando eu falo serviço, eu estou querendo dizer propriamente de um culto que foi feito. Foi o primeiro culto realizado a Deus por Arão e pelos seus filhos. É que, por exemplo, em algumas outras culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, o culto não se chama culto, ou uma tradução do culto. Se chama service, ou seja, serviço. Tá certo? E é muito interessante que assim, a exigência de várias ofertas nesse culto nos leva a crer que então estava muito mais claro do que eu já tinha dito, que tanto os sacerdotes quanto o povo são pessoas que cometem pecados, porque há essa exigência da parte de Deus para este primeiro serviço, para este primeiro culto aqui. Então é muito claro isso, e após então 7 dias de todas essas ofertas, dessas ordenações aí serem concluídas, nós vamos perceber que neste capítulo começa a rotina dos sacrifícios diários. Então você vê que então Arão de fato ele assume ali a posição de ser o sumo sacerdote, para que então se dê início a uma vida de serviço a Deus, conforme tudo que foi ordenado lá no Êxodo. É bem interessante então quando nós notamos que existia um início dessa ritualística num serviço, num culto. Existiu. Então, os cultos que nós temos hoje, eles não foram inventados por homens, né? Eles tiveram uma origem lá naquele período onde o tabernáculo estava e da forma que Deus exigia que os seus sacerdotes conduzissem e fossem feitos. E o culto ele realmente apontava para essas questões, como eu já falei, a exigência das ofertas mostrando a necessidade do arrependimento do homem em relação ao pecado e dessa absolvição desse pecado, né? Então estava muito claro, tanto dos sacerdotes como de todas as pessoas. Já comentei isso em outro vídeo, que era claramente os sacerdotes iriam pecar, e pecavam, e o primeiro culto aponta totalmente para isso. Só que de forma muito especial você vai ver aqui então, que tudo que eles fizeram, e todas as ordenanças, né, e que eles colocaram ali no altar, então obviamente Deus ele se manifesta de forma sobrenatural, aí sim, neste caso aqui, neste primeiro serviço cristão, você vai ver aqui que o Senhor, ele realmente ele toma esses holocaustos que foram feitos para si. É maravilhoso esse capítulo aqui. Então, aqui nós estamos entendendo que o ofício sacerdotal começa a partir de todas as ordenanças de Deus. Então começa com aquele culto, com todas as exigências e ofertas, e a partir de então se faz aqueles sacrifícios diários, aquilo também que já nós tínhamos visto na nossa vida regular com Deus. Então é maravilhoso ter esse tipo de relato e ver esse tipo de experiências aqui, né? Como nós vamos enxergar também no versículo 23 aqui do capítulo 9. Olha que interessante. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando saíram abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24. E eis que saindo fogo diante do Senhor consumiu todo o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, deram gritos de alegria e se prostraram com o rosto em terra. Pode ser que talvez se eu e você, na nossa cultura que a gente tem hoje, se fôssemos transportados para essa realidade, ou você vai num serviço cristão, num culto, alguma coisa assim, e aí você coloca os holocaustos lá, você vê aquele fogo, primeiro você ia ficar morrendo de medo, mas isso era muito comum naquela época, e na verdade essa manifestação de Deus nesse primeiro período sacerdotal, nesse início desse período, era claramente que Deus havia se agradado de todos aqueles holocaustos, de todas aquelas ofertas, e ele consome tudo isso, e o povo também se alegra, né, diz a palavra que dão gritos de alegria e se prostram diante de Deus.